Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para o jogo aberto, repercutindo aqui a vitória do Flamengo, a grande vitória de 4-2 sobre o Galo, né, fora de casa, na Arena MRV, com lances, claro, polêmicos, 2 pênaltis não marcados para o Flamengo. Vamos ver tudo que eles estão falando, vão falar sobre esses assuntos e muito mais, porque o Flamengo é líder, isolado e muito merecido pela campanha que vem fazendo. Vamos ver toda essa repercussão. Link na descrição, créditos para a Band. E é isso, já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sino e o seu comentário, que é muito importante. Vamos agora observar e reagir junto. Então, ó, paradinha rápida aqui para falar com você que tá com aquele dinheirinho parado, tá precisando tirar o seu fundo de garantia para poder fazer uma viagem, para poder pagar uma dívida, para qualquer coisa. Você está precisando? Vou recomendar para vocês aqui a empresa Mais Ágil. Eles fazem um serviço extremamente seguro, de confiança. Vocês conseguem antecipar o seu dinheiro em até 24 horas. É muito rápido, você consegue já contar aí com o teu fundo de garantia, ok? E ó, tem uma coisa muito legal também. Para você que fizer esse processo, para você que antecipar o seu FGTS, você vai estar concorrendo a uma camisa do seu time do coração. Você pode ganhar uma camisa do Flamengo ou de qualquer outro time da sua preferência. É um presentinho deles, mas aproveita e vai logo fazer a sua antecipação, porque não vai durar muito tempo. Aproveita e fala também que vocês vieram do Futfla, né? Que vocês foram recomendados aqui e vocês serão bem recebidos pela equipe deles, ok? Tamo junto e não perca tempo para antecipar o seu fundo de garantia. Dando ao outro lado, ao lado vencedor, tá bom o elenco do Flamengo? Sim, você vai falar sobre a arbitragem? Quer completar? A arbitragem? Pode falar. Não, mas vai entrar o Cima, alguém? Não, vai entrar você agora. Não, isso a gente tem que falar, gente. A arbitragem ontem... 2 pênaltis pro Flamengo que não deram, hein? Me fala quando que a arbitragem passa ilesa na rodada. Não passa. E a gente... Eu não vi aquele pênalti pro Galo. Pra mim foi na bola. Era o Alan? Eu achei pênalti. Achei pênalti. Eu achei que ele foi na bola, hein? Agora, teve uma que foi puxado o jogador do Flamengo? O Pulgar. O Pulgar, aquilo ali é muito pênalti. E o outro foi no Pedro. E eu concordo... Pênalti, desculpa, dona. Eu só concordo muito com o Tite que ele fala. É questão de critério. Não tem. Se tem o pênalti pro Atlético, no Vargas, que eu também achei, o do Pulgar tem que ser também. É critério assim, gente. O Pulgar, o jogador do Galo, puxa o pé dele, Gente, derruba ele. Vocês estão pedindo critério para uma arbitragem que já demonstrou que não tem critério. Temos que pedir o próprio árbitro que num jogo marca, no outro ele não marca. A gente normalmente dá um peso muito grande quando o adversário é prejudicado e ele não consegue a vitória. O Flamengo ontem ele teve uma atuação de gala, um grande resultado, uma goleada. Mas o Flamengo foi prejudicado assim, de uma maneira escandalosa. 2 pênaltis nítidos que não foram assinalados para o Flamengo. Poderia ter sido uma goleada ainda maior por conta disso. É importante por conta de saldo de gol. Sim. Então é uma briga ali, com o Palmeiras principalmente, com o Botafogo. Então, assim, de novo, uma arbitragem desastrosa. E a gente não vai ver nenhum tipo de avanço, né? Uma arbitragem sem critério, fraca, sem nenhum tipo de convicção. Isso aí é profundo, a gente já sabe. Mas como o Simon já falou várias vezes. Você tem a ferramenta, Abel, para ver, você tem a tecnologia para ver o lance. Mas eles não sabem usar Cadê a ferramenta. A profissionalização dos árbitros, Exato. Uma melhor preparação, não é? Sim. Tudo isso é importante. Os próprios clubes trabalharem antes do campeonato para que os árbitros tenham condições de trabalho, de recuperação, psicológico, trabalho físico. Muitas vezes o árbitro, além de ter outro emprego, porque ele não é profissional, óbvio que eles ganham para apitar, mas não são profissionalizados na arbitragem. Quase todos têm que ter outro emprego. Além disso, o cara, para se recuperar, tem que se recuperar sozinho, tem que procurar um fisioterapeuta, tem que fazer o treino dele. E ter um respaldo maior, na minha opinião. Tem aquela preparação, tem aquela pré-temporada, a gente sabe que tem, mas na minha visão é muito pouco. Quando você vai escutar o áudio do VAR, da interpretação... Muitas vezes piora. Dá vontade de desistir, cara, porque o cara tá vendo a imagem, é um malabarismo, uma interpretação que ele briga com a imagem. Parece que ele quer reforçar a interpretação do campo, que foi uma interpretação equivocada. O VAR tá ali para tentar auxiliar. Deve auxiliar. E os 2 pênaltis não marcados a favor do Flamengo ontem foram, para mim, absurdos, né? O Flamengo foi prejudicado. Ele vence o jogo, mas poderia ter conseguido uma goleada ainda maior. Infelizmente, não é só no Brasil. A gente viu a arbitragem daquele árbitro venezuelano no jogo Brasil e Colômbia, que ele não deu um pênalti escandaloso no Vinícius Júnior.
Mas a gente segue aqui na Ainda batalha. tem rodada hoje, dona. Tem mais quantas aí? Tem mais tantas. Voltando ao elenco e às pretensões do Flamengo, o Flamengo pensa em repatriar, em trazer de volta o Lucas Paquetá, formado no Flamengo, na base rubro-negra, está no West Ham, está com todo esse problema lá da investigação sobre manipulação, cartão amarelos recebidos na Premier League, que poderiam ter beneficiado aí apostadores, mas o Flamengo sonha. Olha aí, Lucas Paquetá desde a estreia pelo West Ham, 84 jogos, 13 gols e 14 assistências. Participações em gols dá 27, e aí tem as médias de chances criadas, ações com bola por jogo e posses recuperadas. Jogador titular de seleção brasileira, jogador de Copa do Mundo, ninguém questiona e ninguém tem dúvida, ou será que alguém tem, do quanto acrescentaria o Paquetá, ainda mais nesse time, nesse elenco do Flamengo, né? Seria, se não for caso se concretize, tá, se não for a maior, está entre as 3 aí maiores contratações da temporada, né? Pode falar de Felipe Coutinho, a gente pode falar de Felipe Anderson, enfim. Em valores de fato, Abel. Almada no Botafogo, diga, Natália. Não, em valores de fato, né? Os valores pretendidos pelo West Ham para poder liberar. A gente até falava no off, né, Dom, de que seria uma venda e não um empréstimo. O West Ham não tem interesse em emprestar, apenas em vendê-lo. Agora, tem toda a situação que precisa ser resolvida junto lá ao departamento fiscal da Premier League. Vamos ver como a FIFA vai proceder em relação a isso também, porque o assunto é grave. A informação é que o Flamengo até contratou uma empresa de advocacia, né, um escritório especializado nesses assuntos de futebol, assuntos relacionados à FIFA, para ter segurança para contratar ou não, porque até para colocar uma cláusula, é um risco, né? de você ganhar, de você gastar um dinheirão e depois... Você tem que colocar uma cláusula, porque caso aconteça alguma coisa, o salário do Paquetá não vai ser qualquer moeda, né? Vai ser muita. E além do salário, a grana que você vai ter que pagar para o West Ham para trazê-lo, exato. Já que o West Ham não quer emprestar. Então, de repente ele ser condenado e não poder jogar mais. Mas em nível técnico, um clube, pensando em futebol nacional, acrescenta demais. Mas eu vou te falar, assim... Inegável. Desculpa até, assim, a negociação sendo em definitivo, eu acho que não faz sentido o Flamengo ir para um movimento mais agressivo para você gastar dinheiro para comprar um atleta que tem uma situação de uma possibilidade de uma punição, né, que pode afetar a continuidade da carreira dele. A menos que você tenha alguma informação que te garanta isso, né? Seria muito arriscado, porque Exato, a gente não está falando de pouco dinheiro. A gente está falando de um jogador que o West Ham investiu 60 milhões de euros. E quer a compensação mínima nisso. Então, assim, é muita grana. Seria disparada a maior contratação da história do futebol brasileiro. Óbvio, o Flamengo não ia chegar com uma proposta de 60 milhões de euros. Mas mesmo assim, é muito dinheiro para você encaminhar para um jogador que tem uma possibilidade concreta de punição. Se fosse uma negociação por empréstimo, aí eu acho que seria muito mais viável e faria muito mais sentido, porque você pode colocar uma cláusula no contrato, se acontecer a punição, você está de acordo e tem um rompimento, né, de contrato nesse sentido. É o que eu pensei. A grana que o Flamengo teria que investir e dar ao West Ham, acho que essa grana não volta, né? Não volta de jeito nenhum. Como é que você vai por cláusula? Não tem como voltar. O West Ham não vai aceitar? Por mais que o West Ham abaixo dos 60 milhões, que seria, né, o mínimo pretendido partindo do pressuposto que pagou isso. Se o West Ham pedir 50, 40, a gente está falando de coisa de mais de 200 milhões, Abel. É muito dinheiro para você investir num jogador que você não sabe como é que vai ser a vida dele daqui a um ano. É que existe a possibilidade de a punição ser aplicada somente na Inglaterra. Ou somente na UEFA, não sei. Só que a FIFA, muitas vezes, ela vai lá e... abraça a punição. É provável que abraça a punição. E é muito provável como aconteceu com jogadores que tiveram envolvidos com apostas aqui no Brasil. Tinha um que era do Atlético Paranaense... Não, do Atlético Paranaense não, do Curitiba. Como era o nome dele? O atacante? O Manga. O Aleph Manga. O zagueiro que jogava no Santos, o Bauerman. Que, a princípio, a punição era só aqui. E algum Bauerman, por exemplo, foi jogar na Europa. E depois Abel, a FIFA vai lá
tem um jogador... Coloca punição pro mundo inteiro, o cara não pode jogar em lugar nenhum, Sim. aí a casa cai. Exatamente. Pode acontecer com o Paquetá, caso ele seja condenado, não pode? A FIFA colocando debaixo do guarda-chuva, ele não poderia jogar em nenhuma liga. E eu não me lembro o nome, não sei se vocês se lembram, mas tem um jogador que tem um caso muito semelhante ao do Paquetá. A punição dele foi de 10 anos. Sim. Nossa. Do futebol inglês. Isso representaria para o Paquetá Praticamente acabou a carreira, né? fim de carreira. A gente torce muito para que ele seja inocente. Um jogador que tem um talento enorme. Falei ontem no UFC e concordo com você. Para mim, se o Flamengo consegue essa contratação, do ponto de vista técnico, seria a melhor contratação do país na temporada. Porque a gente está falando de um jogador que o Guardiola pediu nas últimas 2 janelas. Se não fosse a investigação, o Paquetá já seria um jogador do Manchester City. Então, assim, é um cara de nível internacional. Com mais de 80 milhões. E né? até por isso, sinceramente, eu até iria mais longe. Para mim, seria uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. Assim, não só de valor, falando de nome. Pelo momento? Pela questão técnica. Lógico, quando volta Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, foram jogadores maiores, nem entro nesse mérito. Você me assustou agora. Não entro, não. Usou, hein? Mas Flamengo, Vai dar corte, hein? o Romário veio para Não, então. O Romário veio pro Flamengo logo depois da Copa de 94. Essa é a maior da história. Então, né? essa é a maior da história, indiscutível para É a mim. maior da história. O Ronaldinho Gaúcho veio para cá, Sidor, Ronaldo Então, Fenômeno. mas esse é o Ronaldo do Fenômeno, Sim. Forlan. o Luizito Soares. Forlan, Deco. Sim. Tá me assustando, Andrezito. Mas o meu ponto, Abel, não é a Calma, questão do calma, tamanho Dom. do jogador, mas é o que ele alcançou e o momento que ele voltaria. Até pelo que o Donan falou, esse cara era para estar no City, ele é titular de seleção brasileira, ele foi um dos melhores meias do melhor campeonato do mundo. Então, assim, o futebol brasileiro, lógico, vários jogadores muito maiores que o Paquetá já voltaram, mas eles voltaram num momento em que seria normal esse retorno. O Paquetá voltaria num momento de carreira técnico que não é normal. Talvez só o Romário, o Pato, que ainda acabou não se comprovando no nível que se imaginava, mas acho que são os únicos exemplos que eu consigo lembrar de jogadores que estão no auge. Ele voltaria no auge dele. Né? Então, ele voltaria no auge. Esse é o meu ponto. Ser uma dos maiores na história Isso por se conta caso disso. aconteça, obviamente só vai acontecer por causa do Exato, medo, porque é uma questão muito pontual. da questão das apostas. Sim, seria forçado por conta disso, até para tirar ele desse contexto, né? Os tabloides ingleses são muito sensacionalistas, isso acaba dificultando muito, né? Até o próprio julgamento. Acho que é interessante para o Paquetá e para o staff dele. E seria muito interessante para o Flamengo, ainda mais para o Tite, que conhece e gosta muito do Paquetá. O Paquetá foi titular da Copa do Mundo, jogando como segundo homem. É um cara versátil, pode ser segundo homem, pode ser camisa 10, pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita. O fã de esporte que tem o privilégio, né, de acompanhar a Premier League aqui com a gente, vê o nível que ele entrega. É um jogador que tem espaço no City, no Liverpool. É um jogador esse é o meu ponto. Os grandes... Vamos pensar o seguinte, pontuamos, ninguém ignorou aqui o problema, as dificuldades, como o próprio Flamengo não está ignorando, está fazendo um estudo para ver se pode contratar mesmo. Vamos dizer que dê certo. Paquetá chegou no Flamengo e pode jogar. Forma o time aí. Quem é que vai sair? Fala aí, do meio para frente. Eu só sei que ele vai jogar. Vai lá. Pode colocar aqueles Não, parentes ali que você vai não vai colocando investir em cada... quase 40 milhões ou sei lá quanto que... Isso aí não tem dúvida, eu estou dizendo. Forma o time aí, do meio para frente. Só cabem 11. Quem vai sair? Pulgar, titular. Pulgar titular. Gerson. O Léo Ortiz também tá jogando bola. Gerson. Pulgar, Gerson. Não, Pulgar, De La Cruz. Pulgar, De La Vai Cruz. tirar o Gerson do time. Gerson. Paquetá. O Arrascaeta vai rodar. Rascaeta vai rodar. Você vai tirar o De La Cruz? Pedro joga. Joga. Cebolinha joga. Cebolinha na esquerda. Luiz Araújo, que tá muito bem, sairia. Está fazendo aqui um... Isso é um 4-2-3-1, talvez? Eu iria nessa linha. Porque você falou assim... 4-3-3, 4-2-3-1. Pulgar e De La Cruz. Gerson mais pela direita. Paquetá. É isso? Paquetá. Cebolinha e Pedro. E olha que eu tô falando do Arrascaeta, que é um craque, né? E assim, os Mas grandes times, assim, você tem uns Tá bom, 15 se alguém titulares. tiver um pouco cansado com 15 do segundo tempo, Arrascaeta entra. Mas o Paquetá é um cara que se provou na Premier League, né? Sem bola dele é absurdo, para quem acompanha. Jogador que recupera muita bola, pressiona, desarma. Às vezes até leva uns cartões. E tecnicamente ele é um cara muito criativo, né? Quem não acompanha a Premier League, quem não está acostumado a acompanhar os jogos do West Ham, vai pegar o recorte só da seleção brasileira. E aí fala assim, nossa, mas esse dinheiro todo por um cara desse...
porque de fato... A seleção também não está formada como Exato. time, Exato. troca de técnico mesmo toda na hora. Copa do Apesar Mundo, que né? na Copa do Mundo Mesmo na Copa do Mundo, assim. poderia ter jogado mais, né? Posso dar só uma informação do que o nosso querido Pedro Ferrari, ele trouxe o nome do atleta, que ficou 10 anos, né? Kylian Isaac. Pegou 10 anos de gancho em 2022 por receber de forma deliberada um cartão amarelo em uma partida da Copa da Inglaterra. Então, assim, é um caso semelhante. A investigação do Paquetá, se eu não me engano, são 3 ou 4, 3 cartões. Situação muito complicada. Você ia completar algo sobre Só o ia time? completar, assim, tanto que a gente está falando do nível, assim, lógico, os jogadores do Flamengo na história são maiores que o Paquetá, Arrascaeta, próprio Gabigol, que está de saída, Bruno Henrique, mas acho que nenhum deles, do meio para frente, dos jogadores, que a gente pode falar do Davi Luiz, que foi um cara gigantesco, mas nenhum do meio para frente chegou no nível do Paquetá no futebol. Assim, não estou falando da constância, até porque tempo de carreira, mas assim, para você bater no nível de Premier League, titular de seleção, para ficar ali... Só o Davi, né? Então, do meio para frente. Pergunta... Do meio para frente, nenhum deles atingiu. Maldosa, o desafiando o amigo Donk. Adriano Imperador jogou vôlei? Não, eu tô falando do elenco atual, Abel. Eu tô falando do elenco atual. Tá falando do elenco atual. Não, aí se voltar... aí você vai falar do Romário, você vai falar do Adriano, aí não tem, esquece, aí o que eu tô falando não cabe. Seria um problema bom. O Adriano veio jogar no Flamengo depois de ter virado ele Imperatore. Mas isso não é problema, né? Isso seria uma solução para o Tite. Para 3 competições, 4 competições, isso não é problema. O problema é não ter jogador. Exato. Isso aí é uma maravilha. Mas se ter olhar jogador pro banco, bom você tem sobrando, opção. né? Hein? Pois é. Não, ele teria jogadores, né, assim, ou com... atualmente jogadores de seleção ou com passagem recente de seleção, principalmente do meio para frente. Né? De La Cruz, titular do Uruguai. Gerson, né, era convocado até recentemente e está jogando em nível para ser convocado novamente para a seleção brasileira. O Pedro, faz falta um jogador da característica dele dentro do grupo da seleção brasileira. Arrascaeta, jogador de seleção. O time inteiro, pô. Só para a gente medir o potencial do projeto do Flamengo, que o Flamengo tem o mérito de atrair grandes jogadores e de ter a capacidade financeira para conseguir esses jogadores. Agora, a situação do Paquetá, eu acho que ela está muito condicionada a você tentar convencer o West Ham que o melhor modelo do negócio agora seria um empréstimo. Se for para comprar, jeito, tá difícil. Eu acho que não faz sentido você comprar um atleta que pode ser punido. Vamos falar. Então é isso aí, né, galera? Esse foi o vídeo, como vocês viram aí, realmente... os comentaristas deixaram claro com relação aos pênaltis não marcados pelo Flamengo. Pro Abel Neto, até aquele pênalti ali que foi dado pro Galo, não foi, né? Pra muita gente também não foi, onde o Alan dá um rapa ali, toca na bola, depois pega no Vargas e aí o juiz acaba dando pênalti, né? A gente sabe que porque estava na casa do Galo e também porque o Galo estava perdendo. Mas o que não se justifica é os 2 pênaltis, né, que não foram dados para o lado do Flamengo, que foi... o lance do Pulgar foi claramente ali também um lance bem semelhante ao que fez o Alan no Vargas. O Otávio fez no Pulgar, né? Juntamente com outro jogador ali, né? Deu um rapa nele também muito forte. E aí o juiz, o VAR, simplesmente ignorou e não marcou. E o lance do Pedro também é a mesma coisa, né? Um lance claro de pênalti. Eles falaram aí claramente que, independente do resultado, né? Precisa se manter o critério. E não teve o critério. Esse jogo, no mínimo, era para ser 6-2, né? Levando em conta ali os pênaltis convertidos, claro. Mas o juiz acabou não marcando esses pênaltis e, querendo ou não, né? É claro que para muita gente pode acabar passando batido porque o Flamengo venceu, mas isso não deve acontecer, né? Porque isso interfere muito depois em questões de saldo de gols, né? Enfim, de resultado. E a questão mesmo é manter o critério, né? A arbitragem serve para isso. E ter o VAR, pelo amor de Deus, como é que você tem o VAR e você não consegue usar esse mecanismo? Que tá claro na tua cara ali que você consegue ver o que foi pênalti, o que não foi, o que foi falta, o que não foi, o que é para vermelho, o que não é. Então eles não conseguem. Então é muito complicado. E sobre o Paquetá, né, a gente viu aí que ele pode estar chegando no Flamengo, uma contratação excelentíssima, com certeza pararia o futebol brasileiro. Mas comentem aí o que é que vocês acharam, se vocês concordam com a questão dos pênaltis e também do Paquetá. Esse foi o vídeo, agradecemos a vocês e até o próximo.